Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez. Nós preparamos aí essa semana, né, justamente para apresentar aí os primeiros passos para quem quer começar a pesquisar, estudar pesquisa operacional, né? E aí é o que eu sempre comento, né? A nossa ideia não é somente aplicar método das P medianas, aplicar método AHP, aplicar método algoritmo de Kruskal, né? Antes de aplicar esses métodos, é preciso que nós tenhamos um perfeito entendimento do problema, né? Eu sempre mostro aquele paper do Rockwell, aquele paper de 1985, lá da NPS, né, em Monterey. Tem um paper do Edward Rockwell, onde ele apresenta as 6 etapas para a gente resolver um problema de pesquisa operacional, né? E aí, logo na primeira etapa, ele coloca lá como entendimento do problema, entender o sistema que você está trabalhando, né? Então, o primeiro passo é o entendimento do problema. Aí, o segundo passo, o Rockwell coloca que é a definição da medida de eficácia operacional. Aí, o terceiro passo é a construção do modelo. Então, vejam, né, que às vezes nós somos tomados por uma certa ansiedade, né, de querer mexer logo com o modelo, e normalmente o cara de PO gosta de matemática, né, gosta de mexer com os modelos e tal. Mas como nós dizemos lá na Marinha, né, o excesso de vibração acaba matando o combatente. Então, não adianta você modelar, fazer um modelo lindo, um modelo matemático maravilhoso, né, de programação inteira, etc. e tal, e você está atacando o problema errado porque você entendeu o problema errado, né? Então, a gente precisa aprender a estruturar corretamente o problema, né? Então, o Rockwell ele coloca que a primeira etapa é o entendimento do problema, a segunda etapa é a definição da medida de eficácia operacional, a terceira etapa é a construção do modelo, né? A quarta etapa ele chama de, não tem uma tradução ao pé da letra, mas é como se fosse um melhoramento do modelo, né? Você vai melhorando o modelo à medida que você vai mexendo com ele, né? O quinto passo é a obtenção de uma massa de dados para alimentar esse modelo, né? E o último passo é claro que tem a validação, né? E o último passo é a implementação, comunicação. Você vai auxiliar o decisor na implementação desse modelo, porque também não adianta eu aplicar um modelo que ninguém consegue entender nada, né? Que é o que muitas vezes acontece, né? O cara de PO, ele usa um modelo super sofisticado, só que ninguém consegue entender, então aí o cara fica falando para as paredes, porque ele não consegue se fazer entender, então, né, escreve ele para ele mesmo, né? Então, é justamente nesse contexto que o Andrei entra. Ele propôs na dissertação de mestrado dele um quadro, que ele chamou quadro para a tomada de decisões estratégicas, que ele justamente nos ajuda a compreender melhor o problema, né? Então, foi por isso que eu o convidei. Ontem nós vimos um método mais quantitativo, né? Vimos o método das P medianas, que o Leandro mostrou para a gente, e hoje nós vamos ver uma ferramenta mais soft, vamos dizer assim, né? Que serve para estruturação do problema, para entendimento do problema, né? Então, deixa eu passar algumas informações aqui iniciais. Esse é o nosso site, né? O site da Casa da Pesquisa Operacional. Então, é www.casadapesquisaoperacional.com, e lá tem todas as informações necessárias, né? As datas das lives. Está completamente desatualizado, eu nunca consigo.
mas tem algumas informações interessantes lá, que eu não consigo, né, não tenho tempo para, em hot, atualizá-lo, né? Mas tem lá o que é a Casa da Pesquisa Operacional, quando foi criada, né? Tem algumas lives lá, alguns cursos que a gente oferece, enfim. A ideia, eu sempre gosto de explicar, né? A ideia da Casa da Pesquisa Operacional não é oferecer um curso, não é, fazer live semanal, não é isso, né? O objetivo é disseminar a PO no Brasil e fora, né? Disseminar a PO, mas no Brasil, eu percebo que as decisões no Brasil são muito ruins, tanto em organizações públicas quanto privadas, né? A gente vê muita decisão na orelhada, sem necessidade, porque existe aí uma variedade muito grande de métodos que podem ser utilizados, né? Tanto da PO soft quanto da PO hard. Então, o nosso objetivo aqui da CPO é criar um ecossistema em torno da pesquisa operacional, onde nós possamos fazer networking, né? Eu, por exemplo, eu levei o Andrei para apresentar essa mesma ferramenta para a minha turma no IME. Aí a minha turma do IME, muitos já estão utilizando nos trabalhos dele, na dissertação, etc. e tal, né? Então, quer dizer, a gente vai formando uma rede de amigos, né? Todo mundo usando PO, aprendendo juntos. Então, o objetivo é esse. O objetivo é gerar esse ecossistema em torno da pesquisa operacional, né? E aí já temos participantes. Tem o professor Idelbrando lá de Manaus, tem a professora Renata Onetti também de Manaus, aí já tem pesquisador de Brasília, já estou pesquisando o professor Daniel de Brasília, tem o professor Daniel Moura lá da Universidade Federal de Campina Grande, tem o professor Cássio lá da Universidade Federal do Paraná, tem o professor Claudinei lá de Roraima. Então, a ideia é justamente essa, né? Provocar essa capilaridade em todo o Brasil e todo mundo estudando o PO juntos, né? Então, já estou pesquisando o professor lá de Mato Grosso do Sul, também, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, de São Paulo tem o professor Euclides, né, lá de Santos. Então, a ideia é justamente essa, é criar esse ecossistema, né? E aí nós temos um canal no YouTube, o canal já tem mais de 1.000 inscritos, né? Eu coloquei até aí o QR Code, quem quiser acessar já o canal. Então, todas as nossas lives, elas são... deixa eu ver se eu consigo aqui. Tirei da frente. Todas as nossas lives, elas são gravadas. Essa, inclusive, de hoje será gravada, está sendo gravada, né? Elas são gravadas e colocadas lá, disponibilizadas lá no nosso canal no YouTube, né? Então, se você escanear aí com o seu smartphone, você automaticamente vai acessar o canal da Casa da Pesquisa Operacional. Então, lá nós temos... já são centenas de vídeos explicando os métodos passo a passo. Então, tem método HP, método SAPEVO-M, método TOR, método Electri, algoritmo de Kruskal, algoritmo de Dijkstra, programação linear, enfim, N ferramentas, tudo lá, tudo de graça, é só entrar e assistir a aula, né? Está tudo lá disponível, tudo aberto, né? Teoria dos gráficos. Tem um curso completo de simulação discreta, foi o professor Éder Cassetari, lá da USP, que deu um curso de simulação discreta. Tem um curso completo de cadeias de Markov, está lá também, no canal do YouTube. Então, está tudo lá. Quem quiser aprender PO, o canal da Casa da Pesquisa Operacional é o lugar certo para você aprender esses métodos, né? E aí, mês sim, mês não, eu organizo o que eu chamo de Semana da Pesquisa Operacional. Então, no final, ali no início de dezembro, tivemos a segunda semana da PO, vimos o método Prometer, vimos aplicações da PO na saúde, a PO com inteligência artificial, vimos os métodos ordinais de Borda, Condorcet e Copland,
e depois eu falei sobre os problemas de programação linear. Depois, em fevereiro, tivemos outra, né? O Igor falou sobre análise envoltória de dados, o Lucas falou sobre o método Macbeth, o Baldini falou sobre redes neurais, né, e conjuntos nebulosos, o Antônio falou sobre o método ModTree, e por aí vai. E a última que nós tivemos quem abriu foi o professor Carlos Francisco Simões Gomes, né, que é um dos expoentes, um dos maiores nomes da PO no Brasil, né? Certamente o seu livro aí é um dos livros mais vendidos, né? Princípios e métodos para tomada de decisão. E aí depois nós vimos PO com mineração de dados. Depois eu trouxe um convidado lá da Irlanda, o professor Rafael, que é lá da Maynooth University, da Irlanda. Estamos pesquisando juntos também, né? Ele já participou de algumas bancas aqui comigo. Estamos com essa parceria lá com a Irlanda. Na quinta-feira foi o professor João Benito Savastano, que é MVP, né? Um dos caras que mais sacam Excel do Brasil. E aí eu falei sobre teoria dos grafos na última aula, né? E aí, a próxima semana da PO, que vai ser a quinta, essa que nós estamos agora fazendo, o objetivo não é fazer uma semana da PO, né? Eu chamei de primeiros passos para aprender a utilizar os métodos e tal. Mas a quinta semana vai ser no período, já anotem aí, ó, de 28 de junho a 2 de julho. Nós veremos cada dia um método diferente, mas sempre utilizando o Excel. Esses caras aí são os caras mais feras do Brasil, né? Em Excel. Olha, realmente eu estou convencido assim. Como eu dou aula lá no IME na computação, eu tinha crença limitante que algumas coisas o Excel faz, outras coisas o Excel não faz, né? Eu tenho que usar o Python, o R, e aí eu desenvolvo as ferramentas lá com os meus alunos. Mas depois que eu conheci esses caras que estão aí, o Trovato, o Baldini, o Éder, o professor Benito, né, o Aiosa, o Fábio Gatti, eu estou convencido que o limite do Excel está na nossa cabeça. O Excel é capaz de fazer qualquer coisa, né, quantitativa, né, qualquer coisa. Eu fico até constrangido quando eu falo, o Excel que eu falar é básico. Até para falar que é básico, eu fico constrangido quando eu conheci esses caras. E eles são realmente, eles fazem um negócio assim absurdo usando o Excel. Então, cada dia, eu até chamei essa semana da PO de semana do Apocalipse Excel. Eu juntei só os cavaleiros do Apocalipse, os maiores especialistas do Brasil em Excel, para fazer essa semana da PO, a quinta semana. Então, vai ser muito legal, né? Então, vocês já fiquem com isso no radar de vocês, que no final desse mês nós teremos aí a quinta semana da PO com esses caras aí que são feras demais, né? E aí, como eu falei, dentro daquele espírito de formar um ecossistema né, em torno da PO, aos poucos nós estamos prospectando alguns parceiros, né? Então, já conseguimos estabelecer uma parceria com o Grupo GEM. Então, quem for membro da Casa da Pesquisa Operacional tem 30% de desconto nos livros do Grupo GEM, né? Conseguimos estabelecer uma parceria lá com o professor Daniel Moura, da Universidade Federal de Campina Grande, para quem quiser participar do CIMEP. Ano passado e esse ano o simpósio foi remoto, né? Mas ano que vem será, se Deus quiser, será presencial. E aí nós temos aí um conjunto de parceiros com vários descontos, né? Então, estamos estabelecendo aí uma parceria bem legal, tá? Esse aí foi o nosso curso de Teoria dos Grafos, foi nossa segunda turma, né? Foi muito bacana. Já fizemos 2 cursos de Teoria dos Grafos, né? Um módulo básico, um outro mais avançado, e agora nós estamos para iniciar a nossa 7ª turma, no dia 9 de junho, na semana que vem, né? Nós vamos falar no método Sapevo e no método Prometer Sapevo,
e aí eu vou mostrar, não só ensinar a utilizar o método, mas vou mostrar os artigos que já foram publicados, nacionais, internacionais. Nós desenvolvemos um código em R que já subiu para o CRAN, já está no CRAN disponível em R, tanto Sapevo quanto Prometer Sapevo. Além do código em R, nós também desenvolvemos uma ferramenta online lá no Instituto Militar de Engenharia. Então, o objetivo é justamente ensinar a manusear, a conhecer o método, a matemática do método e manusear essas ferramentas computacionais que facilitam a nossa vida, né? Então, aí o nosso canal no Instagram. Temos aí um grupo no Telegram também, vou mandar o link. Então, aqui nós discutimos, né, sobre os temas relacionados à PO, dicas de livros. É um grande grupo ali para networking, né? Dicas de livros, oportunidades de estágio, de emprego, às vezes curso de graça, cursos com desconto, né? As lives, toda semana nós temos no mínimo 2 lives. Eu mando o link do Zoom por esse grupo do Telegram, né? Então facilita bastante aí a nossa comunicação em torno aí desse, né, desse ecossistema que eu estou falando. Bem, aí, como eu já comecei fazendo uma introdução, né, eu gosto sempre de fazer um preâmbulo, falando um pouco da PO, para vocês entenderem o contexto em que o palestrante do dia vai falar, né? Então, muita gente vai falar, pô, mas peraí, o que o André, o que esse quadro que ele vai apresentar tem a ver com pesquisa operacional, né? Então, eu gosto sempre de situar vocês nisso, né? Essa definição está lá no site da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, lá no site da Sobrap, que é uma definição muito parecida lá da Sociedade de Pesquisa Operacional do Reino Unido, né? Ele diz lá, a pesquisa operacional trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, estatística, teoria da decisão. E aí reparem que acrescentaram, né, o machine learning. Vocês entrarem lá no site da Sobrap, vão ver que eles acrescentaram machine learning e data science aí debaixo do guarda-chuva da PO. O que eu achei bem adequado, né? Realmente, eu posso utilizar aprendizado de máquina e a ciência de dados aí na PO. E aí, o que a PO tem de especial, né? O que eu acho assim, fantástico no contexto aí da pesquisa operacional? Que tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Então, é aí que está o pulo do gato, né? Nós vamos utilizar modelos matemáticos, nós vamos utilizar métodos de estruturação, mas não é para ficar filosofando, não é para ficar de blá, 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 de lá, 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 lé, 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 né? O objetivo é realmente tomar uma decisão que agregue valor para a nossa organização, né? Então, a PO ela tem essa característica, ela é muito pragmática, né? Eu sempre vou utilizar esses métodos, esse quadro que o professor Andrei vai mostrar hoje, para tomar decisões em problemas reais. Não é para ficar filosofando, elucubrando, né? Então, com os meus alunos, às vezes o aluno chega para mim e fala assim, professor, eu quero falar sobre a importância da gestão da qualidade. Eu falo, não, eu já estou convencido que qualidade é importante. Você não precisa fazer um trabalho sobre a importância da gestão da qualidade. Eu já estou convencido. Eu quero que você aplique as ferramentas da qualidade para resolver um problema. Aí tudo bem, né? Então, eu vou muito nesse viés, né? Todos os trabalhos que eu já orientei ou que eu oriento são trabalhos aplicados e que 99% das vezes nós publicamos esses trabalhos e aí eu mando ou para o Enegep, ou para o SBPO, ou para o Euro,
ou outro congresso que for, ou periódico, né? Eu acho que até hoje o nosso grupo de pesquisa já tem aí algo em torno de 600 publicações, né? 600 trabalhos publicados em congressos, em periódicos. Registro de software hoje saiu mais um do INPI, saiu um do Electrimor, já são 30 registros de softwares que nós desenvolvemos lá no IME. Então, quer dizer, somando todos esses trabalhos, nessas pesquisas, já são mais de 600 trabalhos publicados. Agora está para sair o quinto artigo com JCR, no último ano que nós tivemos, né? Quer dizer, na base Scopus e com JCR. Recebi a aprovação hoje, então recebi as revisões, né? Provavelmente esse artigo deve ser aprovado. Então, quer dizer, em 12 meses já tivemos aí praticamente 5 artigos aprovados com JCR. E aí, então, quer dizer, então a PO, né, ela utiliza os métodos matemáticos, só que são muitos métodos diferentes, então eles são separados em áreas, para quem não... Né, como aqui eu estou falando para um público muito heterogêneo, nem todo mundo conhece o que é PO, para que ela serve, né? Então, por isso que eu estou tentando homogeneizar, né? Estou tentando, né, que todo mundo saiba o mínimo necessário de PO para poder entender o que a gente está fazendo. Então, a PO tem várias sub-áreas, vamos dizer assim, né? Então, nós temos lá o apoio multicritério à decisão, é uma área da PO. Temos aí a teoria dos grafos, é outra área da PO. Simulação a eventos discretos é outra área. Inclusive, temos um curso completo lá no canal, né, da Casa da Pesquisa Operacional. Teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática, análise envoltória de dados. Todas essas são áreas, sub-áreas da PO. Né? E nós temos muito mais áreas. Eu só coloquei aí em caráter meramente ilustrativo. Né? Temos aí meteorística, teoria dos jogos, teoria das restrições, lógica fuzzy. Então, nós temos aí várias outras áreas da PO que eu não elenquei aqui. Né? E aí, o que acontece? Esses modelos, normalmente, como eu disse, eles são processados computacionalmente. Eu não tenho como resolver na caneta e no papel. Né? Eu orientei um trabalho recentemente, que foi a otimização do mix de produção de uma fábrica de plásticos, que eram 26 produtos na linha de produção, né? E aí nós queríamos chegar no mix ali que dava o maior retorno possível. E aí utilizamos o branching bound, né? O algoritmo branching bound, e o método simplex teve que rodar 1.400.000 vezes. Então, quer dizer, seria impossível fazer esse cálculo na mão, rodar o simplex para 26 variáveis 1.400.000 vezes. Então, necessariamente, a gente precisa do computador, seja utilizando o software do Excel, seja utilizando o R, seja fazendo um programa em Python, o que for. Né? Então, a PO ela se apoia nesse tripé. Eu preciso sempre ter um modelo matemático, uma massa de dados e esse processamento computacional. Né? Se uma dessas pontas, se eu não tiver uma dessas pontas, o apoio à decisão não vai acontecer. Né? Não adianta eu ter uma massa de dados, um método lá de uma área qualquer, se eu não tiver o processamento computacional. Não adianta eu ter o processamento computacional, o modelo matemático e não ter dado. Né? Não adianta também eu ter o dado, o computador e não dominar os modelos. Então, eu tenho esse tripé aí que dá sustentação para a PO, que são os modelos matemáticos, né? Matemáticos ou não, né? Os modelos, a massa de dados e o processamento computacional. Então, como eu sempre falo, PO está muito na moda hoje em dia, né? Nós temos muito umas modinhas, né? Umas modinhas assim do momento. Então, está muito na moda o data science, né? Só que, gente, data science e PO andam de mãos dadas, né? Não faz sentido falar em data science sem falar em PO, né? Eles são indissociáveis, né?
Não adianta nada eu ter o dado se eu não tiver um modelo matemático que dê significado para ele. E também não adianta eu ter um modelo super sofisticado se eu não tiver uma massa de dados confiável e tal para alimentar esse modelo. Então, são indissociáveis, né? Bem, e aí você vai falar, né? Pô, professor, mas então o cara, para estudar PO, o cara tem que ser o cão chupando manga da matemática, né? Cara, e aí eu sempre falo que não, né? Esse pesquisador aí é o Philip Morse. Ao final da Segunda Guerra, ele era um dos chefes da pesquisa nos Estados Unidos, e ao final da Segunda Guerra, ele compilou os métodos utilizados durante a guerra nesse livro, Methods of Operation Research, né? Que em 90% são métodos da estatística, né? Então, ele compilou tudo nesse livro. E aí, logo no início, está aqui até em amarelo, porque fui eu que destaquei com o Lumicolor, inclusive, né? Vou botar aqui, porque está aqui na minha frente. Foi eu que destaquei. E aí ele fala lá, olha que interessante que ele fala, ó, me parece agora que o pesquisador, né, quem for trabalhar com pesquisa operacional, olha o que ele fala, does not need to be a specialist. Quer dizer, não precisa ser um especialista num ramo particular da ciência, né? Ele diz, ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático ou um trabalhador de qualquer outra ciência, né? Então, o nosso lema aqui na Casa da Pesquisa Operacional é o quê? Que a pesquisa operacional é para todo mundo. Ela é totalmente interdisciplinar, né? Eu sempre cito como exemplo, em dezembro de 2020, eu participei de uma banca de doutorado que quem estava defendendo a tese era uma pedagoga. Fez uma tese em PO, né? Ela criou lá um modelo para ser utilizado nas universidades federais. Quando eu fiz o meu mestrado na UFRJ, na minha turma, tinha um médico cardiologista fazendo doutorado em PO. Então, você vê, a PO ela tem essa característica, ela é totalmente interdisciplinar. E essa figura diz bem isso, né? Essa figura ela está lá também no site da Sobrapo, né? Então, a PO ela trabalha com métodos científicos, então, quer dizer, métodos cientificamente comprovados, publicados, né? Já constantes na literatura. Ela trabalha com a modelagem de sistemas, e aí é justamente aí que o professor Andrei entra, né? O quadro que ele vai nos mostrar vai nos ajudar a fazer essa modelagem de sistemas, né? Então, o que o Andrei vai falar hoje está justamente aqui, ó. É o entendimento do problema, é a visão sistêmica, né? Ela trabalha com uma abordagem interdisciplinar, ou seja, eu posso usar PO em qualquer área da atividade humana, posso usar na biologia, na química, na medicina, na nutrição, psicologia. Esses dias nós tivemos aqui um psicólogo fazendo uma live. Como é que ele utiliza a teoria dos grafos para construtos psicológicos. Olha só, usou grafos com uma loucura, né? Eu achei assim, eu adoro essa maluquice, né? Normalmente requer o uso de computadores, porque são muitos cálculos, né? E, como eu falei para vocês, o pragmatismo, ou seja, a PO ela é prática, né? É para tomadas de decisões práticas. Não é para ficar de lá, lé, discutindo. Esse algoritmo tem 15 linhas, o teu tem 17, então o meu é melhor. Isso aí eu estou fora disso, né? Meu lance é resolver problema real. E aí está aí a nossa programação da semana, né? Infelizmente, muita gente ainda queria participar, mas nós tivemos aí o limite do Simpla são 300 vagas, e aí as vagas estão esgotadas. Nem todo mundo participa todo dia, né? A pessoa se inscreve, mas acaba indo naquele dia que ela está interessada num assunto específico, né? Então, ontem vimos aí os métodos o método das P medianas com o Leandro. Hoje
estamos falando aí com o professor Andrei, que vai falar sobre o quadro para a tomada de decisões estratégicas. Amanhã teremos a presença do coronel Marcelo Zavades, que ele até disse que ia vir hoje, deve estar aqui com a gente, né? Vai falar um pouco sobre o método, sobre a abordagem VFT, o Value Focus Thinking, né? Que também está dentro dessa ideia da live de hoje do Andrei, de entendimento do problema, abordagem sistêmica, estruturação, né? E aí, na quinta-feira, reparem que é o único dia que o horário será diferente, o horário será às 18 horas. A engenheira Alana, ela vai falar, eu acho que ela está aí também com a gente, vai falar sobre a internacionalização da carreira. Ela fez parte da graduação dela no exterior e vai passar o bizu para a gente, qual é o passo a passo para quem quiser fazer um mestrado, um doutorado, né, um mestrado sanduíche. Então, essa vai ser a nossa conversa de quinta-feira, só que ao invés de ser às 20 horas, será às 18 horas, né? Porque às 20 horas nós teremos um outro curso, com o professor Davi, que eu vou falar. E aí, na sexta-feira, sou eu que vou falar sobre como resolver problemas reais da sociedade utilizando a pesquisa operacional, né? Então, na quinta-feira, a live da Lana será às 18 horas, porque o Davi vai estar dando esse curso às 20 horas, de 20 às 22 horas, de métodos para estabilização de processos produtivos. Então, esse curso vai ser de 20 às 22 horas, e aí eu vou mandar o link do Zoom pelo Telegram, pelo nosso Telegram, né? Esse aí é o nosso próximo curso, que vai começar no dia 9, quarta-feira que vem, né? Então, eu vou falar, a primeira aula no dia 9 vai ser entendendo o processo de tomada de decisão, depois vamos falar sobre estruturação de problemas, no dia 16 eu vou apresentar o método SAPEVO-M e o pacote que está lá no CRAN, que nós subimos para o CRAN, no R. Depois, no dia 19, vamos falar sobre o método Prometer-SAPEVO e a ferramenta que nós desenvolvemos lá no IME. E aí, no dia 23, eu vou trazer vários cases para a gente modelar, né, um por um e chegar na solução e ver se a solução está coerente, não está coerente, né? Essa aqui é a ideia, tá? Então, aí está o meu LinkedIn. Quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, é só escanear esse QR Code, que automaticamente será linkado aí com o meu LinkedIn, tá? Então, é isso, meus amigos. Eu gosto sempre de fazer esse Avant Premiere, né, para vocês entenderem o que o palestrante vai falar. Senão chega um cara aqui, começa a mostrar um monte de equação, um monte de coisa maluca, aí tu fala, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu gosto sempre de fazer preparar esse terreno e deixar o cara de cara para o gol, né? Deixar o Andrei aí de cara para o gol. Quer dizer, todo mundo já entendeu que é preciso entender o problema, estruturar o problema, para que eu possa escolher o método mais adequado, a abordagem mais adequada, né? Então, professor Andrei, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com o nosso grupo. O professor Andrei já está pesquisando conosco lá no nosso grupo lá do Instituto Militar de Engenharia. Já estamos desenvolvendo um trabalho muito bacana, que eu tenho certeza que vai gerar bons frutos, né? E, mais uma vez, aí, obrigado, e a casa é sua. Opa, estou dentro da casa, isso é muito bom. Muito obrigado aí, professor, pela apresentação aí, pela toda a introdução que você fez. Agradeço imensamente a oportunidade de participar e continuar a pesquisa que eu realizei no mestrado e poder compartilhar isso agora com as pessoas, né, interessadas nesse assunto. Eu acho que qualquer pesquisador, em qualquer nível que ele se encontra, acho que o grande desejo dele é ele ver a sua pesquisa sendo estudada, sendo modificada, sendo melhorada. Aplicando. Isso, aplicado, exatamente. Então, é fundamental, isso ajuda a ciência, ajuda a educação no Brasil, e eu acho que essa disseminação do conhecimento que a Casa da Pesquisa Operacional está fazendo é muito interessante. Eu vou iniciar aqui compartilhando minha tela, tem uma apresentaçãozinha aqui. E, bom,
Acho que está todo mundo vendo aí, né? Deixa eu explicar aí, né? O professor já deu uma ambientação, falar sobre quem é o André, o que o André está fazendo aqui, né? Eu caí basicamente de paraquedas. A primeira coisa é falar que a minha formação não tem nada a ver com engenharia diretamente, né? Eu sou designer e o que diabos um designer está fazendo com pesquisa operacional e teoria de jogos? Bom, o meu mestrado eu fiz na FPM aqui do Rio, foi no curso de Gestão da Economia Criativa. Então, a área da economia criativa, ela estuda os setores da economia que usam a criatividade para gerar negócios. Então, como designer, fez, né, todo sentido eu me envolver com esse curso, eu ter realizado esse curso. E também tem a ver com economia, né? Então, estudamos economia, estudamos metodologia de pesquisa e todos, né, os fundamentos necessários para a gente poder desenvolver projetos relacionados a isso. E foi um curso de mestrado profissional, né? Então, tem um viés um pouco mais pragmático, né? Então, é o primeiro ponto que tem a ver aí com a pesquisa operacional, com toda essa conceituação que o professor Marcos fez. E então eu queria, né, fazer uma pesquisa que agora eu não recomendo a ninguém fazer, que foi mudar a minha pesquisa várias vezes ao longo do curso, simplesmente porque eu estava inconformado com o tema que eu tinha feito né, que eu tinha proposto inicialmente. E é claro, ao longo dos estudos você vai percebendo aonde que o seu interesse vai se encaixando melhor. E uma coisa que qualquer pesquisador precisa fazer em qualquer tipo de pesquisa é fazer um recorte muito segmentado, né, da sua pesquisa, porque a gente vai abrindo leques, vai divergindo ali o conhecimento com informações, com tanto de matéria e coisas legais, interessantes e que podem mudar o mundo, e aí a gente acaba sendo podado literalmente em resolver um problema específico. Então, dentro dessa necessidade de tentar achar, eu tive que fazer essas modificações, mas na reta ali da qualificação, que é um momento muito importante de qualquer curso de mestrado, né, de você ter ali uma aprovação de uma banca antes de você continuar a sua pesquisa, e eu tive um insight, né, por meio de todo esse levantamento que eu fiz, de referência bibliográfica, de palestras, eventos que eu participei, e eu acabei descobrindo a teoria dos jogos. E para começar aqui, para passar para vocês, a minha pesquisa ela nasceu com duas premissas, da qual eu queria que ela tivesse essa linha ao longo de todo o estudo. O primeiro, que ela precisava ser muito prática e relevante. Primeiro, pela questão em design, né? O design, assim como o engenheiro, ele busca soluções criativas, né? Então, o engenheiro ele procura ali a eficiência, o designer procura a simplicidade, né? De tentar resolver problemas complexos, de tornar isso um pouco mais fácil. E é claro, tem que ser funcional, né? Tanto um designer quanto um engenheiro ele procura funcionalidade naquilo que ele está projetando. Então, o primeiro ponto que eu trouxe para o meu projeto de pesquisa é que ele precisava ser relevante, que fizesse sentido. Eu não queria simplesmente fazer aquele tipo de pesquisa científica pura, né, como alguns pesquisadores chamam, de fazer a pesquisa pela simples satisfação de realizar ou de entender algum determinado assunto, né, ou simplesmente fazer pelo conhecimento. Nada errado com esse tipo de pesquisa, muito pelo contrário, ela é necessária, ela é importante. Mas pelo meu perfil, pelo meu histórico profissional, pela minha formação e pelos meus interesses, eu queria fazer algo um pouco mais pragmático, mais funcional e mais prático. O segundo ponto é que eu gostaria de trazer o assunto de jogos, né? Primeiro, que eu sou jogador, né, digital desde a infância. Eu tenho um projeto de startup de jogos digitais, né? Eu estudo gamificação há um tempo e eu trabalho com educação. Então, tentar trazer a ideia do jogo para o ambiente educacional foi né, o primeiro ponto para poder chegar nessa definição do que eu queria ter na pesquisa. Então, o tema jogos ele apareceu naturalmente, e isso desde o pré-projeto. Só que aí, falar de jogo é algo muito complexo. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi definir o que diabos é jogo, né? A palavra jogo. E foi nessa investigação conceitual que eu acabei descobrindo a teoria dos jogos. E nessa descoberta, eu percebi algumas coisas que, para mim, soaram bastante interessantes. Primeiro, que o sentido e o significado da teoria dos jogos
ela tem, embora, né, seja um conceito teórico, mas ele tem um viés muito prático de resolver problemas. E eu percebi que dentro da área de economia, né, a teoria dos jogos nasceu na economia, né, junto com o apoio de modelos matemáticos, exatamente para resolver problemas e equações e diversos tipos, né, de projetos científicos. E eu percebi a importância da teoria dos jogos. Falei, cara, por que um conhecimento tão importante ele não é tão acessível assim? Então, foi o primeiro ponto. Em uma das minhas entrevistas que eu fiz, né, com profissionais, com um professor da UFRJ, inclusive tem um livro de teoria dos jogos, eu tive esse prazer de fazer uma entrevista com ele, ele virou para mim e falou, cara, você quer transformar a teoria dos jogos num processo para gerar competência na educação? Eu nunca vi isso. Então, um profissional dentro da área também nunca viu a teoria dos jogos sendo aplicado fora desse ambiente econômico, matemático e acadêmico. Então, por que não tentar pegar esse conceito que, né, dentro desses estudos, eu vi que tinha uma importância e um significado prático, e por que não, por exemplo, uma pessoa comum, né, uma pessoa leiga que não está dentro da academia, pudesse entender e aplicar isso no seu negócio, né, na sua vida, nos seus projetos e nos seus problemas, inclusive. Né? Então, a teoria dos jogos ela vai além simplesmente, né, daquele conceito básico, ela tem um nível de aprofundamento matemático, usa álgebra linear para fazer cálculos, enfim. Mas por que não tentar simplificar isso e como designer, para tentar simplificar, pelo menos, esse conceito, transformar disso, né, por meio de uma ferramenta de design, um acesso a esse tipo de conhecimento, mesmo que seja indireto. E foi aí que eu comecei a remodelar toda essa ideia e tentar começar a fazer esse recorte na pesquisa que eu queria desenvolver. Dentro desse momento, em desenvolvimento de competências, que eu tenho uma base de educação profissional muito forte, né? Eu trabalhei no Sistema S, tanto no Senac quanto no Senai, por muitos anos. Então, tem esse viés da educação profissional, da educação para poder desenvolver competências. E o Fórum Econômico Mundial, ele lança, né, um relatório a cada ano ou a cada 2 anos, com uma lista das 10 principais competências que os profissionais precisam ter nos próximos anos. Né? Essa lista que está aqui é de 2018, então, com certeza, se a gente pegar o relatório mais atualizado, deve ter mudado alguma outra coisa ali, mas a grande maioria permanece, só mudam de posições, né, no ranking que eles fazem essa definição. E uma dessas competências apareceu e que tinha tudo a ver com a teoria de jogos, que tinha tudo a ver com a educação profissional, e eu falei, cara, bingo! Né? Tá aqui o tema, o recorte, tudo que eu precisava para fazer a pesquisa, e foi aí que eu comecei a me sentir confortável. Eu falei, é isso que eu quero, né? Agora eu só não sei como fazer, né? Por isso que eu estava no curso de mestrado, para poder desenvolver uma pesquisa para descobrir, né, como juntar jogos, a teoria dos jogos, competências e educação profissional no mesmo saco e tentar desenvolver alguma coisa que fosse relevante para as pessoas. Então, a capacidade de julgamento e tomada de decisões, ela é uma competência requerida, né, em qualquer ambiente corporativo profissional, né, seja no nível mais básico da cadeia corporativa, quanto, né, o topo. Então, tomar decisões, ela é uma competência que todos nós precisamos ter. E não é uma coisa tão ensinada, não é tão disseminada, né, para as pessoas aprenderem. A gente acaba tomando decisões, como o professor Marcos falou, na orelhada. Né? A gente vai muito no instinto. E uma das referências bibliográficas, né, da qual eu bebi na fonte, né, no livro, foi o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E ele fala exatamente isso. Os seres humanos eles têm 2 tipos de pensamento. Né? O rápido, que é aquele instintivo, intuitivo, que você faz em frações de segundo, e inclusive existem algumas pesquisas que dizem que a gente toma em torno de 35 mil microdecisões ao longo do nosso dia. Então, todas as ações que a gente faz ao longo de toda a nossa rotina diária, a gente está fazendo microdecisões, e são decisões instantâneas, automáticas. Né? E ele também fala do outro processo, que é o pensamento devagar, né? Aquele pensamento que a gente precisa parar, organizar as coisas, analisar e, né, montar cenários e fazer escolhas.
E foi exatamente aí que eu fiz a abordagem no meu projeto. Então, eu não estava pesquisando, né, o pensamento rápido, instantâneo, automático, intuitivo, né? Então, eu queria exatamente entender como é que a gente pode, calma, né? Vamos sentar, vamos analisar, vamos estudar aqui esse caso para a gente poder tomar decisões melhores. E aí, é claro, eu incluí a tomada de decisões estratégicas exatamente para fazer essa diferenciação. Não é uma tomada de decisão instantânea ou impulsiva, é a estratégica. E a estratégia, né, ela tem um processo de poder modelar as nossas opções e, a partir daí, a gente fazer escolhas mais assertivas. É claro que nem sempre, por mais que a gente siga algum método, algum processo, né, e a gente tem ali uma lista, né, de melhores escolhas ou melhores cenários, a gente ainda pode acabar indo pela emoção e tomando uma decisão, mesmo que a matemática ou a evidência ela mostre o contrário. Até porque isso é falado que a decisão emocional ela é muito mais forte do que a decisão estratégica nesse sentido, dentre, né, se você colocar no mesmo ponto para a escolha. Mas eu queria entender exatamente isso dentro desse contexto todo. E aí, dentro da minha necessidade de organizar a pesquisa, e aí quando apareceram todos esses temas, né, de pensamento, veio o conceito cognitivo, psicológico, de desenvolvimento de competências, educação, teoria dos jogos, jogos de gamificação e jogos digitais, e aí começou a aparecer muita coisa. Falei, opa, então é o momento de começar a organizar as ideias e estruturar um delineamento dessa pesquisa exatamente para eu conseguir fazer ali uma trilha, um caminho que fizesse sentido, né, entre esses tópicos e gerasse um resultado de design para a economia criativa que tivesse a ver com todos esses temas. E aí eu fiz a estrutura, né, de 4 blocos ou de 4 dimensões de como que eu gostaria de organizar, né, e como eu fiz de fato todos esses tópicos e tentar falar um pouco de cada um e fazer ali uma navegação, uma imersão desses temas para achar um denominador comum e, a partir daí, conseguir descobrir o melhor produto que eu poderia entregar dentro de uma pesquisa acadêmica, científica, mas, ao mesmo tempo, que fosse prática. Acredito que a grande maioria conheça a teoria dos jogos, né? E eu acho que talvez o exemplo mais clássico é o dilema do prisioneiro, né? Porque ele é muito simples, ele é muito didático e óbvio que, como eu disse, a teoria dos jogos ela vai muito mais disso, mas ele traz princípios muito simples, né? O princípio da gente tentar antever, né? Ou tentar criar cenários com base naquelas informações que a gente tem. E esse dilema do prisioneiro, ele foi feito em 1950, ou seja, tem mais de 71 anos, né? Então é muito antiga, né? A economia usa muito isso, a matemática usa muito esse exemplo para quem está iniciando ali no primeiro período de economia ou de matemática. Então, a ideia, né, desse dilema é exatamente propor ali um problema para saber como é que a gente pode fazer melhores escolhas. E a ideia né, o exemplo que foi proposto é que 2 prisioneiros foram, né, pegos e a polícia coloca eles em ambientes separados e faz um acordo, né? Se eles delatarem o colega, eles são livres e o colega, se ele não delatar o companheiro que está denunciando, ele vai tomar 10 anos de prisão. Se um delatar o outro, né, eles vão ter ali 6 meses, né? Ou se ninguém delatar ninguém, né? Eles vão ficar presos 5 anos e, enfim, tem toda uma lógica, né? Se a gente trouxer o conceito dos jogos, a gente tem a questão da perdas e ganhos, né? Então, o primeiro ponto é que se o prisioneiro A, nesse caso, ele negar, né, uma participação com a polícia, por exemplo, né, e o prisioneiro B também negar, ou seja, ninguém dedurar ninguém, não tem X9 aqui, né, nessa situação, os dois vão ser condenados apenas por 6 meses por não ter prova suficiente, mas ainda assim, né, estarem no ambiente ali e não conseguir provar a inocência. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo, né, que seria o cenário pior de todo mundo entregar todo mundo, né, os 2 prisioneiros, nesse caso, eles acabariam condenados a 5 anos, né, de prisão cada. E se, por acaso, o prisioneiro B delatasse o prisioneiro A e o A negasse, ou seja, teria provas concretas de que alguém, né, foi o culpado daquela situação, né? Esse cara ali, no caso B, ele sai livre, né, porque ele cooperou com a polícia, então ele recebe ali um benefício,
né? E o outro que se negou e não participou e ainda foi dedurado, ele toma 10 anos de prisão. Então, é uma situação muito confortável para um e muito desconfortável para o outro. E o contrário também acontece. Se o A delatar e o B não, né, o A vai sair livre e o B vai ser condenado a 10 anos de prisão. Oi? Aliás, a polícia usa isso até hoje, né? Sim. A gente vê toda hora aí no Delação noticiário. premiada. Acordo de delação premiada é exatamente Sim. isso, né? Se eu entregar o outro, eu pego uma pena menor, Sim. né? E aí a questão do dilema do prisioneiro, a grande questão é essa, que a melhor solução sempre seria uma solução cooperativa, né? Que ninguém entregasse ninguém. Uhum. Essa sempre seria a melhor solução, né? Uhum. Ninguém entrega ninguém, todo mundo pega pouquinho tempo. Mas o grande cerne da teoria dos jogos está aí, né? Como você não pode prever o comportamento do outro, então você tende a querer maximizar o seu ganho. Só que quando você quer maximizar o seu ganho, ele também quer também. E os dois perdem. Exato. Essa e isso pode ser aplicado em qualquer cenário econômico, né? Então, se a gente está falando de empresas, né, de concorrentes, né? Eu quero montar uma fábrica em determinado local e meu concorrente também com o mesmo produto para pegar o mesmo cliente, cara, ou os dois fazem cooperação ou os dois vão tomar prejuízo, porque vai dividir ou morrer. Que é exatamente o que o John Nash questionou, foi isso. Né? Quando ele mostra lá o ponto de equilíbrio de Nash, né? É exatamente isso. A melhor solução não é aquela que todo mundo quer maximizar os seus ganhos. É aquela que você aceita degradar um pouco, você aceita ganhar um pouco menos, mas de maneira que todo mundo ganhe, que seja uma competição onde todo mundo consiga levar um pouco. Né? Exatamente. Senão todo mundo sai perdendo. Não, e aí, como você falou, a ideia é que a gente, por natureza, a gente quer se dar bem em ququer situação. Né? Então, Marcos, se a gente quer maximizar o nosso ganho, né? E o outro também vai dar problema. Adam Smith. A gente segue o Adam Smith, cada um quer maximizar o seu retorno. Ponto. Exato. Né? E dentro desse cenário, né, a gente vê ali que o pior deles, né, seria estar os dois condenados, né, dentro, né, se todo mundo fizer todo mundo delatar todo mundo, tem um cenário ruim também. É claro que o cenário em que um fica 10 anos e o outro sai livre, alguém vai se dar bem, né? Então, e o outro vai ter uma desproporção no resultado. E aí, como, né, o professor falou, a cooperação da negação nesse exemplo, né, ele é o melhor cenário, né, de os dois negarem, né, receber ali uma pena menor pela falta de provas, né, a falta, né, de alguém entregando o outro, e ambos saírem com a menor tempo de prisão. E aí, como o professor também falou, né, dando spoiler aí nas teorias, o Nash exatamente ele chegou nessa conclusão, né, desse ponto de equilíbrio, né, que é o equilíbrio de Nash, né, que é o equilíbrio dominante, que ele chama, que é exatamente, cara, como é que a gente maximiza o melhor ganho para todo mundo que está nessa jogada. Então, quando eu comecei a estudar isso e vi esse exemplo, falei, cara, isso é importante, interessante, e quase ninguém entende exatamente o funcionamento da teoria de jogos na prática. Então, por que não pegar a teoria e aplicar ela de uma maneira mais simplificada, né, ou mais prática, ou mais direta? Então, é claro que nem sempre a gente vai conseguir parar e fazer uma análise dessa, levantar todas as informações. Dependendo do contexto que você tiver, você vai ter que tomar aquela decisão rápida, instantânea, e, é claro, arcar com as consequências do resultado, né? Porque você não vai conseguir prever muito bem. E é exatamente isso que acontece com as pessoas, e principalmente com o arrependimento que a grande maioria das pessoas sentem. Né? Até eles comentam, se arrependimento matasse. Não, se você tivesse analisado melhor, dentro daquele momento você teria tomado uma decisão que você talvez acharia mais assertiva. Então, se você depois viesse a enxergar que aquela não foi a melhor decisão, você não precisaria se arrepender porque você fez uma melhor escolha diante das informações que você tinha naquele momento. Então, o grande sentimento, né, aquela culpa que nós temos, né, de fazer escolhas erradas, exatamente porque a gente usa muita emoção para fazer escolhas na nossa vida. Trazendo para um contexto
mais mercadológico, né, nenhum gestor, nenhum CEO, diretor, ele deve fazer uma escolha impulsiva ou emocional, porque ele acha, muito pelo contrário, ele vai precisar levantar dados, relatórios, históricos, exatamente para ele conseguir analisar tendência, estatística, probabilidade e conseguir fazer escolhas mais assertivas. A partir disso tudo, né, de todo esse movimento, eu consegui chegar ali numa definição de problema em forma de pergunta, que era como aplicar a teoria. Então, a ideia era transformar todo esse conceito em algo prático, em disciplinas de projetos integradores. Então, estou falando aí de educação profissional, e eu precisei fazer um recorte, porque educação profissional é tudo aquilo que a gente faz depois do ensino médio. Então, uma graduação, um curso de extensão, um curso técnico, uma pós, um mestrado, um doutorado, tudo é, né, educação profissional, porque a gente está se capacitando para uma determinada área profissional da nossa vida. E isso de uma forma interativa, colaborativa, nesse caso aí com estudantes de nível superior, para desenvolver essa competência de tomada de decisões que tem tudo a ver com a teoria dos jogos. A teoria dos jogos, ela proporciona com que você faça escolhas, e fazer escolhas, decisões, e como que a gente pode tomar decisões estratégicas. E a partir daí que nasceu esse quadro, que é claro, para quem conhece algumas ferramentas de design, com certeza a semelhança não é mera coincidência. Eu analisei diversos quadros, e o mais clássico deles, que é o Business Model Canvas, do Alex Osterwalder, e depois dele surgiu diversos outros, que são quadros exatamente para simplificar a vida das pessoas. O BMC, que é um quadro para modelo de negócio, é basicamente você pegar aquele plano de negócio que você gastava 200 páginas, 6 meses de desenvolvimento, chegava no final para você implementar, aquilo já estava tudo defasado. Ele traz um quadro, modelo visual colaborativo para as pessoas montarem um modelo de negócio e começar os seus empreendimentos. E é claro, foi a partir dessa fonte que eu vi, cara, essa ferramenta ela pode se transformar em algo mais prático. E aí, é claro, eu fiz a análise de outros modelos, outros quadros que também se basearam no BMC, que foi o clássico, o primeiro, e disseminou aí na cultura das empresas. E a partir daí eu comecei a fazer uma pesquisa de o que eles tinham em comum, o que eles tinham de diferente, qual que era a tendência, o que era importante ter, afinal de contas, dentro de um quadro para tomar decisões. O que faz uma pessoa tomar boas decisões ou fazerem melhores escolhas. Então, a primeira coisa foi tentar fazer esse viés aí, dos jogos dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente de negócio, não nesse caso do meu recorte, no ambiente acadêmico, para desenvolver uma competência de tomada de decisões. E aí eu precisei começar a estudar, primeiro, a definição, o que caracteriza o conceito de jogos, e separar isso em blocos e tentar trazer isso para esse quadro. Então, eu precisei montar todos os quadros, todas essas caixinhas, para serem os critérios necessários para que as decisões fossem tomadas de maneiras mais assertivas. Aí, o primeiro grande quadro, bloco desse grande quadro, que tem a ver com o quadro matriz, digamos assim, o quadro referência, que é o BMC, que ele fala da proposta de valor em qualquer modelo de negócio. No nosso caso, trazendo a relação com jogos, é a recompensa. Ninguém entra no jogo para perder. Ou pelo menos não deveria, assim, a não ser que seja um jogador comprado pelo time rival. Mas uma partida dentro do conceito de jogos, a gente tem vários elementos ali, e o primeiro, mais importante, que tem a ver com o desenvolvimento de competência, que tem a ver com o desenvolvimento cognitivo, é a questão da motivação. Então, a gamificação trabalha muito com isso, da motivação intrínseca e a extrínseca. Então, é exatamente, primeiro, levantar o ponto, aquilo que te move para que você desenvolva determinadas ações para poder chegar naquele resultado que você quer e o que você vai ganhar com isso. Então, em qualquer jogo, se a gente fizer em qualquer situação da nossa vida ou dentro de um modelo corporativo, se a gente fizer aí uma relação com jogos, qual é o ganho que você quer ter com esse jogo? Você quer ter respeito, você quer ter status, você quer ter conhecimento, você quer ter dinheiro, você quer o quê? Por exemplo, nesse caso aqui,
tá um grupo de pessoas, né, com determinado interesse. E o que você está ganhando em participar, né, de um bate-papo, de uma reunião, de uma apresentação como essa? Né, é ganhar conhecimento para aplicar na sua pesquisa, é ganhar conhecimento para você, né, falar um pouco melhor com teus amigos sobre esse assunto, é ganhar mais conhecimento para você aplicar isso na tua vida. Então, de alguma maneira, sempre vai ter uma recompensa atrás dessa jogada que você tá desenvolvendo. Então, a recompensa ela é o primeiro eixo. Né? Eu vou falar de cada quadro adiante, mas aqui os principais blocos, né, grandes blocos que estão montados. Na base ali, né, isso aí eu trago do livro de Jogar para Vencer, do Roger Martin, né, que ele fala que em qualquer característica do ambiente corporativo, né, você precisa ter o teu objetivo, você precisa ter o teu cenário e você precisa ter a tua estratégia. E aí o cenário é basicamente o que está acontecendo dentro desse ambiente para que você realmente consiga entender e fazer uma boa jogada. E a estratégia é basicamente aquilo que o John Nash traz na teoria dos jogos e fala, cara, a estratégia colaborativa é sempre melhor, mas depende, né? Depende do tom de voz que você quer ter na tua empresa, do tipo de negócio que você está desenvolvendo. Por exemplo, um tipo de estratégia agressiva, né, que usa o marketing de guerrilha, por exemplo, é a Pepsi e Coca-Cola nos Estados Unidos, ou Burger King com o McDonald's. Né? Eles usam muito a não cooperação, né, para poder ganhar mercado, né, e ganhar espaço, mas de vez em quando, né, já saiu até alguns exemplos de marketing que eles fazem trabalhos colaborativos, como no McLanche Feliz, o Burger King vai lá e faz uma ação para apoiar o concorrente, mas dos outros 364 dias do ano é quebrando pau e agressão o tempo todo. Então, depende muito do cenário que você está inserido e, é claro, da recompensa que você está buscando. Para a gente ir um pouco além, né, é basicamente essa estrutura, né, organizada nesses grandes blocos. Então, esses são os três primeiros grandes eixos, né, que qualquer partida, qualquer negócio, qualquer situação, se você não tiver esses três, não adianta você ter nenhum critério, né, porque você não vai ter a base e você não vai ter o eixo principal ali, que é o objetivo que você quer traçar. E a partir daí, né, tem ali no item 4, ali, que são aqueles blocos azuisinhos, né, os critérios principais para serem levantados nessa situação. E, é claro, depois a gente fazer ali uma convergência de todas essas informações e, por fim, a gente escolher ou não um caminho ou uma opção dentro de tudo isso que a gente levanta. Como eu falei, o primeiro quadro, né, aqui é uma sugestão também, vocês podem começar pelo que vocês quiserem, mas o primeiro importante, assim como lá o Business Model, né, ele sugere você começar pela proposta de valor. Aqui eu sugiro começar pela recompensa. Porque se a recompensa não fizer sentido, você não vai ter a motivação necessária, principalmente a intrínseca, aquela que depende só de você, para participar de determinada ação, né? Ou não fazer determinada ação ou participar de determinado evento. Então, a recompensa ela é fundamental para a gente começar mapeando se vale a pena. Se a partir do momento que você levanta e vê que essa recompensa ela não é tão interessante assim, cara, não adianta nem você continuar para resolver aquele problema. Você larga ele para lá e segue a tua vida, ou então é um projeto que não faz sentido, né? Você não vai gastar o teu esforço, o teu tempo, o teu dinheiro com aquilo. Então, a recompensa ela é principal e é o primeiro ponto de partida. Né? E a ideia desse quadro é exatamente ajudar as pessoas a, ok, por onde eu começo? Né? Começa por aqui, né? Começa entendendo esse conceito, começa mapeando essas informações, né? Para você ter aí um norte, né? Ou um guia para poder estruturar um problema ou resolver aí, né? Ou aplicar um projeto. O segundo passo, né? É a questão do cenário, que é fundamental. Hoje em dia, essa realidade que a gente está, essa realidade de pandemia, o cenário mudou para muitas companhias. Né? Há 2 anos atrás, o cenário era completamente diferente. Né? Até um ano atrás, algumas empresas ainda estavam tentando se adaptar. Hoje, aquelas que não se adaptaram já quebraram. Né? A economia ela está totalmente em colapso, isso não é só no Brasil. Então, entender o cenário, o que está acontecendo na política, na economia, na concorrência, no ambiente geográfico, né, no ambiente do país ou da região, né, na América do Sul, na América Latina, o que está acontecendo que pode, de fato, de alguma maneira, influenciar, né, o teu negócio.
né? E aqui, quando a gente fala de cenário, eu trago um exemplo da partida de futebol, né? Quando vai acontecer aí uma competição internacional e um time precisa ir para um outro país, né, em que ele tem ali né, uma questão de temperatura muito importante, né? Com certeza o técnico ele vai precisar mudar ali a tática do jogo, ele consiga colocar os jogadores mais preparados ou que tenham uma resistência maior para ele conseguir fazer uma boa partida. Então, é basicamente isso. Aonde que você vai jogar, né? E como é que é esse campo desse jogo? A estratégia, basicamente, é se você vai ser colaborativo ou competitivo ou cooperativo, né? Tentar fazer uma mescla dos dois, né? Para definir como é que você vai se posicionar diante daquele cenário para atingir aquela recompensa. Então, basicamente, é definir ali processos, né? Qual é o meio ou caminho que você vai usar, né? Quais são os passos que você vai precisar fazer para que você consiga atingir aquele objetivo. Então, é basicamente fazer aí uma engenharia reversa, né? Para você definir ali processos e métodos necessário para que você consiga atingir ali o teu objetivo de uma maneira mais satisfatória. Dentro dos critérios, né, e aí entra, né, a questão da modelagem matemática, e, né, existe ali alguns modelos de multicritérios, e é claro que vai determinando aí os pesos de acordo com o teu problema, né, o primeiro e mais importante em qualquer jogo, né, e qualquer ambiente de negócios é conhecer as regras do jogo. Né? E isso, inclusive, nas relações humanas, né? De uma amizade, de uma relação amorosa, regras do jogo, até onde eu posso ir ou não ir, né? Inclusive questões sociais também. Hoje em dia a gente fala muito, né, de responsabilidade social das empresas e das relações. Até que ponto, o que é permitido ou não permitido dentro dessa jogada, né? E se você está montando uma empresa ou um negócio, você precisa conhecer as leis necessárias daquele negócio. Então, se tem uma questão de fiscalização, você precisa ter alvará, você precisa ter licença de bombeiro, você precisa, né, saber, por exemplo, se você está numa área educacional, você precisa seguir todas as regras do Ministério da Educação. Se você está numa área militar, você precisa conhecer todas as regras da corporação e por aí vai. Então, conhecer a regra do jogo é basicamente seguir o protocolo do que está determinado. Um outro exemplo que eu gosto de trazer aqui para ilustrar é aquele jogo Uno, né? Não sei se as pessoas aqui conhecem ou jogam isso, é um jogo bem simples de carta, né? Só que toda vez que eu vou jogar com meus amigos, a primeira coisa que eu pergunto, cara, qual regra que está valendo? Porque em cada grupo de pessoas você tem regras diferentes, embora tenha lá na caixinha, né, uma listagem, né, do que pode ou não, mas acaba sempre valendo, não, mas a regra para a gente aqui é diferente. E aí, cada grupo aí, até como o Emerson está falando, cada grupo tem uma regra nova ou acaba inventando uma na hora. Então, qual é a regra que está valendo? Né? Se você está jogando sem conhecer a regra, você tem uma tendência a perder. Então, é importante conhecer isso. O segundo ponto é o desafio, né? O desafio é aquilo que pode gerar um impedimento, né, no teu projeto, né, ou na resolução do teu problema. Nesse caso, o desafio é basicamente entender quais são as condições favoráveis, por exemplo. O que é favorável ou desfavorável para você? Né? Se você tem um desafio, por exemplo, de resolver aí um problema burocrático e esse desafio ele vai demorar, por exemplo, 20 dias para ser solucionado, mas você só tem 10 para poder entregar um produto para um cliente, ou para você ter um desafio de tempo. Né? Então, você tem aí o que a gente pode chamar de restrições, né, do teu projeto. Então, é fundamental entender e conhecer exatamente aquilo que pode estar de forma escassa ou em abundância no teu projeto para saber exatamente como você vai né, gerenciar os seus recursos, né, que é um dos blocos que eu vou falar a seguir. O outro ponto, basicamente, aí, que são os jogadores né, do nosso game, basicamente stakeholders. Então, quem é os teus aliados, os teus parceiros, os teus fornecedores, os teus funcionários, né, a tua equipe, os seus concorrentes, né, quais são os órgãos que, né, determinam ali o teu ambiente, o teu modelo de negócio. Então, é importante conhecer todo mundo que está envolvido diretamente e indiretamente e de que forma eles podem impactar de uma maneira favorável ou desfavorável ao teu negócio ou à tua resolução de problema. Então, dentro de né, de uma escola, por exemplo, né, ou de uma instituição de ensino, né, você tem todo ali aquele grupo, né, de profissionais, você tem ali
principais alunos, vendedores de curso e tudo mais, mas você também tem os órgãos fiscalizadores. Você não pode fazer coisa, né, à revelia, né? Por isso que é importante conhecer as regras. Então, quem é que está dominando a regra? Quem é que aprova determinado recurso ou determinada ação? Então, por exemplo, fazer aí um curso de graduação, você precisa seguir toda a diretriz do MEC, e a partir daí você tem alguns anos para rodar o curso, depois você é avaliado se aquele curso realmente ele tem ali a aprovação do MEC ou não. Então, tem que conhecer o perfil, né, dos avaliadores, dos fiscais, para saber tudo que é pedido para o jogo rodar bem. Outro ponto, os recursos, né, como eu falei, que tem a ver diretamente com os seus desafios, é exatamente aquilo que você tem, né, para poder resolver esse problema. Se o seu problema é financeiro e você não tem dinheiro, então você tem aí uma escassez, né, financeira para poder resolver o seu problema, né, ou para poder desenvolver o teu projeto. E isso, principalmente no ambiente dinâmico e muito rápido, né, e ágil, que é um ambiente de startup, que eu também estou envolvido. Cara, dinheiro, ele nunca está sobrando, né? É importante a gente entender como a gente faz a melhor entrega de um produto com menos pessoas possível, com menos dinheiro possível, né? Então, é basicamente fazer mágica e entender exatamente quais são essas limitações de recursos, né? É fundamental para o teu negócio. Nesse caso, o capital intelectual ele também é levantado aqui, né? Eu aponto isso a importância porque às vezes existe aquele ditado, né, que não importa, né, o que você sabe, mas quem você conhece. Exatamente, ter um network para o teu negócio ele é fundamental, né? Então eu não sei resolver determinado tipo de problema, mas se eu conheço alguém que sabe, ou alguém que pode indicar alguém que sabe, né, isso facilita, isso aumenta o leque de recursos, aumenta o leque de possibilidades de solução de um problema que você esteja enfrentando. Indo lá para o outro lado do quadro, né, na parte do afunilamento, né, desse quadro, né, de todas essas informações necessárias, né, para a assertividade, os indicadores eles são fundamentais, porque aquilo que você não gerencia, né, você não mede, você não consegue gerenciar. Então, você precisa ter ali um acompanhamento sistemático das informações e dos dados necessários para saber se você está indo muito rápido ou muito devagar, né? Se você está gastando muito ou pouco. Então, é fundamental ter métricas no seu projeto, no seu negócio, exatamente para poder fazer escolhas mais assertivas. E é aqui que os grandes diretores, CEOs, gerentes, eles tomam decisões, né? Muitas vezes eles vêm direto aqui para os indicadores sem considerar os outros fatores, os outros critérios, né? Mas os indicadores ele é fundamental exatamente para a gente conseguir medir. E mais importante que isso, né? Qual é a fonte dos dados que você está usando para fazer as suas escolhas? Né? Você está usando uma fonte primária, secundária, terciária, ou está indo, né, de orelhada, ou você está... a fonte, né, são as vozes da minha cabeça. Né? Isso aí, né, você está indo pela aquele outro processo que eu falei, do pensamento rápido, que não é o nosso caso aqui. A gente quer fazer escolhas mais devagar, né, mais assertivas, levantando informações e organizando todo esse processo. Então, é avaliar a performance do andamento daquilo tudo que está acontecendo ou do que você tem nesse momento. E, a partir daí, é começar a organizar as alternativas. Porque sem alternativas, você não está fazendo escolha. Né? Se você só tem uma opção, não é uma escolha, não é uma tomada de decisão. Então, a partir do momento que você tem duas ou mais opções, né, você tem caminhos possíveis, né, caminhos viáveis ou não, considerando todos esses fatores que são levantados e organizados e criterizados, né, com pesos e com medidas de acordo com o teu negócio. Né? Então, é importante saber exatamente, ok, levantei todas as informações, eu sei que a minha recompensa vale a pena, o cenário é favorável, eu tenho uma estratégia definida, conheço os meus jogadores, a partir daí eu consigo mapear alternativas. Né? Então, a gente faz um processo de divergência, depois a gente começa a convergir tudo isso aí em um desses quadros, que é esse quadro de alternativas, para a gente conseguir começar a analisar o que vale a pena ou não. E, é claro, né, a partir daí, a gente vai fazer uma decisão. Só aí que a gente vai decidir. Não é pular todo esse processo, chegar nesse último quadro, eu já sei o que eu quero, porque eu gosto mais dessa opção. Cara, ok, então você não está fazendo uma decisão estratégica. Né? Você está fazendo uma decisão intuitiva ou por achismo, que é pior ainda. Né? Isso no ambiente de negócio.
né, que tempo, dinheiro, recurso profissional e tudo mais é limitado, é escasso, e você precisa ter agilidade, né, a chance de você quebrar o teu projeto, o teu negócio é muito grande. Então, a decisão a fazer é basicamente depois organizar tudo isso e fazer aí um plano de ação, né? Ok, eu já sei o que eu preciso fazer. Então, é começar a colocar a coisa para rodar. E, por fim, tão importante quanto, né, a gente escolher o que a gente vai fazer, também a gente definir aquilo que a gente não vai fazer. Exatamente para a gente não considerar aquilo que eu falei do arrependimento. Porque lá na frente, dentro de um ambiente, né, de negócios, que você precisa determinar caminhos, né, e alternativas e opções, você fez uma escolha. Se lá na frente você detectar, ou por falta de informação que você teve nesse momento, e ver, cara, essa escolha eu fiz naquele momento, baseado em tudo isso aqui, eu achei que era a melhor escolha, mas eu estou vendo que não foi o melhor caminho. Então, mas por que eu escolhi isso? Então, você tem um histórico, você tem uma opção de dizer, pô, naquele momento, exatamente para evitar arrependimentos, né, por que eu fiz aquela escolha? Porque naquele momento você fez, né, uma melhor opção, porque as outras opções não eram favoráveis. E está aqui toda a justificativa. Né? É uma forma de deixar claro os motivos que você levou a escolher a outra opção e por que você, né, chegou naquele critério e por que aquilo foi mais favorável, porque todas as outras não eram o melhor caminho. Então, né, mais uma vez, usando aí ditado popular, a partir do momento que você toma uma decisão, você abre mão de todas as outras. Né? Muito difícil, às vezes, a gente poder, eu quero escolher as duas opções, então eu vou levar as duas. Né? Muitas vezes o seu recurso é limitado para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, você precisa tomar decisões. Então, não basta simplesmente escolher, eu escolhi, eu vi, eu tive um feeling. Não, fazer todo esse levantamento estratégico, com calma, com análise, com dados. E aí, é claro, trazendo aí ferramentas, modelos matemáticos, ciências de dados, programação, softwares, né, tudo para ajudar, né, o seu processo decisório, né, fazendo melhores escolhas ou escolhas mais assertivas e também determinando as escolhas que vocês não vão seguir. Diante disso tudo, né, ficou muito claro e óbvio, embora o óbvio ele só se torna óbvio a partir do momento que a gente, né, entende e escuta ele, uma tomada de decisão estratégica ela acaba simplificando, né? Então, sendo simplificada por meio desse processo, porque, é claro, nem sempre você vai ter tempo de pegar esse quadro, analisar ele o tempo todo e montar tudo bonitinho, fazer uma apresentação. Mas o mais importante do quadro, assim como o modelo de negócio, né, o quadro de modelo de negócio, que é o seguinte, é você trazer isso de uma forma intuitiva, né, do seu processo de pensamento de uma maneira mais orgânica, né, ou simplificar, né, de uma síntese de todo esse processo. E que o que todo esse processo, esses 11 quadros, né, ele tornou claro, né, na hora que eu fiz as conclusões da pesquisa. A primeira coisa fundamental é a organização. Então, é que você organize, né, todos os dados, né, e como o professor Marcos mostrou ali, a ciência de dados foi incluída na pesquisa operacional, porque ela é uma forma de organização de dados. Você vai fazer ali todo um processo, né, de análise daqueles dados, você vai ter ali uma massa de dados muito grandes, né, exatamente para poder, eu tenho aqui a Big Data, e como é que eu começo a estruturar isso para transformar o dado em conhecimento, o dado para a informação para o conhecimento. Né? Então, tenho aí uma cadeia, né, de evolução da informação. Então, o primeiro ponto é a organização. A partir da organização, a gente vai conseguir fazer uma análise, né, fazer ali o nosso lago ficar um pouco mais claro para a gente conseguir observar ali, né, o fundo do lago. Exatamente esse momento de análise, fazendo essa limpeza de dados, né, porque muitas das vezes, às vezes, tem um banco de dados muito grande, né, e tem aquele conceito da computação, do que entra lixo, sai lixo. Então, é basicamente esse momento da gente tirar o lixo de dado que não faz sentido e organizar isso em grupos, né, para fazer significado, né, dentro de todo esse processo. E, a partir daí, né, a gente fazer escolha. Né? A gente só vai conseguir chegar lá naquele 10º bloco, né, depois que a gente organizar todo
né, esses dados ou esse cenário que está proposto, né, dentro de uma situação problema, e a partir daí a gente conseguir fazer aquele refinamento ali, né, dos indicadores e fazer ali as alternativas e fazer a escolha. Só a partir daí a gente consegue fazer uma escolha estratégica. E, é claro, no final, isso se repete, se torna um ciclo iterativo, né? Ele vai se repetir. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai fazer decisões e a gente vai perceber que a gente precisa fazer uma outra decisão dentro de uma decisão. Então, são decisões que a gente vai fazendo ali um afunilamento dentro de um processo cíclico. Então, é fundamental a gente entender, né, toda essa engrenagem e esse processo, exatamente para que essas escolhas e a tomada de decisão seja processual, organizada, né, de uma maneira criteriosa, né, com fundamentos e com fatores claros para quem está precisando organizar esses dados e, principalmente, usando essa ferramenta, né, que foi proposta aí como uma entrega de uma pesquisa de um mestrado profissional, né, como um artefato que possa ser usado por qualquer pessoa, trazendo todo o princípio da teoria dos jogos, né, aquele princípio lá de álgebra linear, né, de a gente estruturar a informação e tentar analisar ali cenários concorrentes e tentar achar ali a maximização do ganho, né, que é a recompensa que a gente está buscando dentro de um processo não tão, como eu posso dizer, distante, né, das pessoas, né, como o próprio professor falou, a pesquisa operacional é para todo mundo. Isso é para todo mundo, como é que a gente pode começar a trazer as pessoas para esse conhecimento de uma maneira mais simplificada e a partir do momento que entendeu esse conceito, entendeu a ferramenta, opa, qual é o fundamento disso aqui? É a teoria dos jogos, ou então eu vou começar a ir lá na raiz, né, desse produto para entender melhor, é claro, a pessoa querendo se especializar, querendo entender melhor, né, a causa, né, de todo, né, esse produto que foi desenvolvido para poder fazer escolhas melhores, né, usando teoria de jogos, usando quadros, usando modelos matemáticos, usando a pesquisa operacional, né, no seu processo decisório, né, de uma maneira mais assertiva. E eu fico aí à disposição para poder esclarecer dúvidas e eu tenho aqui um slide para poder, né, passar para vocês o link do quadro para vocês fazerem download se quiser. Está entregue, professor. Muito obrigado, professor Andrei. Esse quadro que o professor Andrei mostrou, eu achei assim, muito interessante, né? Porque, assim, as ideias, elas... Às vezes nós temos uma ideia do problema, mas essas ideias elas estão meio difusas, né? Elas estão espalhadas na nossa cabeça ou da nossa equipe, né? E aí o objetivo desse quadro que ele mostrou como ferramenta, né, de estruturação é justamente a gente conseguir identificar esses fatores e colocar no papel, né? Bem, qual é a recompensa que eu quero? Eu tenho que ter isso bem claro na minha cabeça. Eu quero aumentar meu market share, eu quero reduzir o absenteísmo, eu quero reduzir o desperdício de material em 5%. Qual é a recompensa aqui? Né? Isso tem que estar claro para a gente. Né? E aí os desafios. Então, quer dizer, esse quadro que ele mostrou é muito interessante para nós utilizarmos numa etapa anterior da aplicação dos métodos. Né? Então, eu achei, nós já estamos utilizando, como eu falei, ele fez essa mesma apresentação para os meus alunos do IME e já estão saindo trabalhos muito bons, inclusive, né? Fizemos uma apresentação, fizemos um workshop, o professor Andrei esteve presente, e aí cada aluno teve que fazer o preenchimento do quadro, que, aliás, eu acho que está até no YouTube também. Quem quiser ver, eu coloquei lá o workshop, quadro de tomada de decisão, parte 1 e parte 2. Então, quem quiser ver possíveis aplicações, é só dar uma olhada lá no canal, no nosso canal, que lá cada aluno apresentou o seu projeto. Né? E a ideia é exatamente o que eu falei para eles. Eles fazerem um quadro, numa semana eu mandei eles preencherem esse quadro que o Andrei mostrou,
e na outra semana eles aplicaram um método, pode ser o método que eles quiserem, P-medianas, problema do caixeiro viajante, método multicritério, não sei, né? É o que eu sempre falo, o problema de PO, ele não vem com um letreiro luminoso na testa, escrito, né? Eu sou um problema de programação linear, eu sou um problema do método HP. Ele não vem, né? O problema ele vem, eu tenho uma máquina que todo mês está quebrando. É um fato, é um problema. Aí a gente tem que investigar por que ela está quebrando. Está quebrando porque o operador não recebeu o treinamento adequado? Está quebrando porque não está sendo feita a manutenção ou a qualidade da máquina é ruim? A gente não sabe, né? O problema ele vem para a nossa mão completamente desestruturado, né? Então, então, como eu sempre falo, o problema ele não vem com uma placa na testa escrito qual é o método que a gente tem que usar para resolver ele, né? E aí esse quadro que o Andrei mostrou ajuda, né, nos ajuda aí a nos situarmos, né? E aí foi a atividade que eu propus para a minha turma, foi justamente que preenchessem um quadro. Ele deu essa aula, eles preencheram um quadro e depois eles vão aplicar um método matemático casando, né, em harmonia com esse quadro. E aí, quer dizer, né, esses dois recursos, né, se encontram, um mais soft, o outro mais hard, eles se encontram e aí conduzem o decision maker a uma boa tomada de decisão, né? Então, é isso que... Então, esse quadro do Andrei, dentro daquela metodologia de Rockwell que eu falei, né, está exatamente no primeiro e no segundo passos, né? O primeiro passo é o entendimento do problema. O segundo passo é definição das medidas de eficácia. Então, o quadro ele serve exatamente para isso, para entender o problema e definir, quando ele coloca lá indicadores, né? Você está definindo ali as suas medidas de eficácia. E aí, o terceiro passo é a construção do modelo, né? Se o modelo fosse o mais importante, seria logo o primeiro passo, né? Vamos usar um modelo matemático. Não é, né? Antes disso, eu preciso de uma estruturação, tá? Bem, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Podemos encerrar. Alguém? Está tudo bem? O Luiz, né, ele perguntou ali no chat, para quem deseja conhecer a teoria dos jogos, qual o livro indicado. Se você vai lá na Amazon, inclusive foi a minha fonte de busca de referência, né, de livros, né, sobre teoria dos jogos. Tem uns mais técnicos e uns mais acessíveis em termos de literatura. O que eu gostei bastante, é óbvio que eu li vários, né, eu li pelo menos ali uns 4 livros de teoria dos jogos, até para ver ali as similaridades entre eles. Mas o que eu recomendaria, pelo menos que foi o qual eu comecei, foi o livro do professor Ronald Fiani, né? Ele é o professor da qual eu mencionei no começo É bem conhecido esse livro, é bem Isso. didático. Ele é bem didático, ele começa ali, né, com a Batalha do Mar de Bismarck, do Japão, da Segunda Guerra, e, cara, é isso, é um entendimento básico, por que esse conhecimento não está tão popularizado? Então, é um livro que eu indico, né, do professor Fiani, exatamente para poder ter aí uma introdução à teoria de jogos, né? Eu até pensei já fazer um livro de teoria de jogos aplicada e simplificada, mas dá muito trabalho, né? Tentar trazer um conceito tão técnico como esse simplificado, mas quem sabe não vira aí um produto de doutorado mais para frente. E teoria dos jogos é um assunto pesado. Parece pesado. As pessoas banalizam um pouco, né, a teoria dos jogos, mas é um assunto bastante pesado. Eu, por exemplo, nunca me aventurei em orientar nenhum trabalho de teoria dos jogos, né? Não que eu não seja capaz, né, mas é que assim vai me exigir tanta energia para estudar a teoria dos jogos, para... Imagina um designer estudando isso. Pois é. Sofrer um pouco. Exatamente para que as pessoas que começam a entender ou se aventurar nisso não sofram tanto, né? Fala, cara, e se eu conseguir, por que você também não pode, né, aprender sobre isso? É legal. Eu gostei bastante do tema, eu me senti satisfeito com o resultado, né, pelo menos da trajetória, né, da jornada que a gente fala. O processo da pesquisa foi muito legal, eu gostei bastante, eu fiquei satisfeito também com o resultado e saiu aí esse produto. É muito bom. Eu dei uma vez a disciplina de teoria dos jogos lá no Senai
E aí eu usei esse livro do Ronaldo Fiani, é muito, muito didático, muito, muito tranquilo de entender. Assim, para um livro de entrada, assim, eu acho que não tem melhor. Né? Tá? Então, tá. É o tipo de pessoa bem acessível, assim, né? Ele está aqui no Rio, você manda um e-mail, ele respondeu. Eu falei, cara, que legal. O autor do livro que eu estou aprendendo está respondendo. E o legal é isso, a gente vai fazendo conexões, né? E aprendendo junto. E eu tive essa oportunidade de entrevistar ele, assim como eu tive a oportunidade também de entrevistar o professor Marcos num evento, que eu usei, inclusive, na minha pesquisa, para sair esse quadro aí. Então, tem a contribuição do professor também nesse produto. Né? Então, todas essas conexões foram graças a essa pesquisa, né? De ter esse prazer de estar com os autores, com as pessoas de referência, daquela que você está investigando, né? E ter esse acesso, ter essa proximidade e, é claro, disseminar e aprender mais e a divulgar mais, né? E ensinar também, né? O conhecimento. Isso eu acho que é uma das grandes vantagens da gente aprender e ensinar, né? Então, sou muito grato pela pesquisa de todas essas conexões que surgiram, né, de todo aprendizado e o quanto isso é legal. E eu acredito que, pelo menos, todo mundo que está aqui está exatamente em busca disso, né, de aprender um pouquinho mais, saber como é que vai usar isso aí no doutorado, iniciação científica, né, e acho que todo esse movimento aí da Casa da Pesquisa Operacional, por toda essa minha prática aí com pragmatismo, né, do design de simplicidade, né, e praticidade, cara, isso tem a ver. Deixa eu, né, chegar aí perto dessa galera, né, tô aqui o patinho feio ali, né, o cisne negro, todo um monte de gênio matemático fazendo um monte de cálculo, cara, eu não estou entendendo nada que vocês estão falando, mas estou aqui, estou querendo fazer parte, estou querendo aqui, né, comer pelas beiradas, entender um pouquinho, porque é muito legal, tá muito maneiro. E eu acho que a Mariana quer falar também. Mariana. Fala, Mariana. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Para preencher esse quadro, seria para uma decisão só, assim, algum problema específico, ou daria para fazer para mais de um? Ou teria que ter um outro quadro separado? Boa pergunta. O ideal é que você separe, né? Até como eu falei lá no começo, a gente trabalha com a pesquisa fazendo recortes, né? E até para um problema que você vai resolver, né? Ou para uma situação, problema ali de um projeto, é importante você ter um foco, né? Então a ideia do quadro é exatamente isso: você ter um foco, né? Com aqueles critérios, organizar isso e fazer uma decisão daquele problema que você está contando. Eu tenho 2 ou 3, monta 2 ou 3 quadros separados, deixa eles organizados separados. Eu acredito que até para as coisas não, né, se misturarem. Então tá jóia, obrigada. Palestra muito boa, aula excelente. Mas se eu tiver, por exemplo, um macroprocesso que tem vários microprocessos dele, abaixo dele no nível estrutural, eu posso fazer um quadro desse com um macroprocesso e cada quadro e um quadro diferenciado para cada microprocesso, e tendo um processo não ter diversos quadros de decisão? Dê um exemplo de como seria esses macroprocessos, um dentro do outro, que você está dizendo? Vou dar um exemplo mais grotesco, né? Porque senão eu vou conseguir pensar no problema agora. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu vou pedir, cara, desenha para mim. Assim. Sou designer, sou visual, eu preciso de referências. Vamos ter um exemplo que eu tenho o objetivo de otimizar a minha produção. Uhum. E dentro da minha produção, eu tenho as minhas máquinas que fazem diversos produtos. Então, a máquina é a minha produção, só que eu tenho, por exemplo, o processo da Coca-Cola. A máquina processo de invase. Eu tenho a parte do invase, eu tenho a parte da produção do líquido, eu tenho vários microprocessos dentro do meu processo. Então, eu posso fazer um quadro mapeando o macroprocesso, e dentro desse quadro, quando eu vou colocar meus objetivos, o meu cenário, onde eu quero alcançar indicadores, eu vou citar cada microprocesso que eu tenho que trabalhar. E daí eu abro um quadro para cada microprocesso de decisão e eu vou tratando cada coisa pontualmente. Entendi. Então, é diferente, entendeu? Entendi. Assim, você pode agrupar os seus microprocessos, né, de uma maneira mais genérica e tentar resolver um problema que seja comum a esses microprocessos. Então, se você tem vários setores, por exemplo, na tua fábrica,
né, usando aí um exemplo, você pode agrupar esses problemas ali de um determinado setor de produção e tentar resolver um problema dele de uma maneira mais genérica. A partir do momento que você tem decisões mais específicas, aí você vai precisar tratar cada caso é um caso, né? Então, é importante a gente entender ali, primeiro, ter uma visão de como esse problema, né, ou esse projeto que você quer implementar numa planta, por exemplo, né, um ambiente fabril. Vou usar uma gráfica que é um exemplo né, de produção que eu conheço bastante. Então, você tem, por exemplo, a área de pré-produção, de produção e pós-produção. É bem passo a passo mesmo, né, por exemplo, para poder imprimir um livro. Então, dentro da pré-produção, você pode ter problemas diferentes da produção, né, do momento que você está criando a arte, do momento que você está imprimindo ali o material. Então, às vezes, esse problema ele pode ser diferente ou ele pode ser similar. Se ele for similar, não tem problema você pegar e trazer todo esse problema genérico, digamos assim, né? É um problema, né, específico, mas dentro do seu contexto ele estaria sendo genérico. E aí você fazer aí toda essa análise, todo esse processo decisório. A partir do momento que você vê que a pré-produção e a produção ele tem problemas, né, ou você tá processos ou projetos específicos, aí nesse caso você vai ter que separar mesmo, porque nesse ponto, para você ter uma maior assertividade, até, né, reforçando o que eu falei para a Mariana, a gente precisa segmentar as coisas, né? Porque senão, a partir do momento, a gente quebra aquele primeiro eixo do ciclo que é da organização. Então, se você consegue organizar, né, o seu problema de uma maneira genérica, que você consiga, com uma solução, atender 2 ou 3 setores, cara, beleza, vai em frente, eu acredito que vai funcionar, e aí é só com um teste prático para a gente ver. Mas se realmente, tem aqui um ponto específico, você pode, por exemplo, pegar aqueles 3 primeiros blocos, né, que é a recompensa, o cenário e a estratégia. Esses daqui são bem similares, então eu vou fazer um só para 2 ambientes diferentes. Mas aqueles de critérios, eles serem específicos, você pode fazer alguns quadros genéricos, repetir, né, você faz ali um copia e cola, e o que for específico, você só duplica o que foi específico, né, para o teu microprocesso, né, e começar a fazer uma análise separada. Porque eu acredito que é isso que a Big Data e a ciência de dados vai fazer, né? Ele vai ter lá uma grande massa de informação, ele vai começar a segmentar, né? Vai fazer o que no marketing a gente chama de cluster, né? No CRM, exatamente. A gente não vai fazer uma campanha que é para determinado funil de vendas, né? A gente pode fazer uma campanha no intervalo do Jornal Nacional, que a gente vai atingir uma grande massa, mas eu quero atingir um determinado público na internet, que é adolescente entre 18 a 20 anos, né, que joga um videogame, por exemplo, das 8 da noite até a meia-noite. Cara, você está saindo daquele público de massa para um público de nicho. Então, você vai ter que ter 2 campanhas diferentes, não é a mesma. Nesse caso aqui vai ser a mesma coisa, você vai ter, se é um problema ele é genérico, dá para fazer um quadro só e agrupar ali, né, os seus setores, se ele é realmente específicos ou bem diferentes entre si, aí o mais adequado ou recomendado é fazer cada quadro, né, para cada microprocesso ou microdecisão que você precisa fazer. É isso que o Leandro falou, é igual mapeamento de processo, né? Eu posso detalhar o mapeamento tanto quanto eu queira, ou então ficar ali no macroprocesso, né? Isso aí a gente vai calibrando, né? Isso aí vai sendo calibrado pelo analista, pelo cara ali que entende do processo, né? Então, se eu tenho uma determinada decisão, eu preciso instalar um parque industrial novo. Eu não preciso detalhar que o seu José vai apertar o parafuso A na segunda-feira. Eu não preciso ir nesse nível de detalhe, né? Eu preciso dizer quais são as máquinas, quando que elas serão compradas, quando que elas vão chegar, aonde serão montadas, né? Mas, às vezes, eu não preciso ir naquele detalhe. Então, quer dizer, o processo é difícil mesmo de conseguir. A pergunta que o Leandro me fez me remeteu para o mapeamento do processo e eu acho que vale também para a questão do quadro, né? Se você faz um negócio muito macro, fica muito macro e aí você não decide nada, porque está tão alto nível, né? Está tão alto nível que... Né?
Agora, se você faz muito micro também, muito lá, o processinho lá pequenininho lá do... Quer dizer, isso vai ser desgastante até, né? Vai ser desgastante, você vai ficar exposto a uma quantidade de informação absurda. E vai ficar preso ao processo também, né? Né, muito dado, muita informação, e aí provavelmente você não vai conseguir chegar numa tomada de decisão. Você vai ser engolido pelos dados, né? Então, eu acho que, né, é justamente esse exercício que a gente tem que fazer de calibrar e achar esse meio termo de até onde eu vou detalhar ou não o processo que eu estou lidando. É difícil mesmo, isso só vem com o tempo, né? É uma prática, né, eterna, né? Está sempre... Mas obrigado, Leandro, pela pergunta. Alguém quer o Marcelo comentou ali que amanhã vão comentar sobre esse contexto de decisão. O Marcelo está aí. O Marcelo está aqui, está desde o começo aqui. Ó. Pois não, você tem que vir amanhã de qualquer jeito. Amanhã ele vai mostrar uma abordagem muito interessante, chamado Value for Inclusive Thinking. Marcelo está lá nos Estados Unidos, é professor lá, né? Ele vai dar aula de lá dos Estados Unidos. Lá vai ser 6 horas da tarde, aqui vai ser 8 da noite. Né? Então, é uma abordagem muito, muito bacana que ele vai mostrar, do Ralph Kinney, que serve exatamente para isso, para a gente definir, montar lá a rede de objetivos, ver quais são os objetivos estratégicos, quais não são e tal. Vai ser muito bacana esse nosso encontro de amanhã. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Tá? Então é isso, meus amigos. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Podemos encerrar? Eu botei o meu link no LinkedIn, botei o link do LinkedIn aqui no chat, para quem quiser me adicionar lá. Também estou, se não quiser pelo link direto, eu estou lá nos amigos do professor Marcos, também é fácil de achar. Meu nome também não é tão comum assim, então se botar Andrei Gomes lá, não tem tantos assim. Então provavelmente vai achar minha carinha lá. Então, também aí tem o link do download do quadro. Esse site também tem lá um formulário, se quiser entrar em contato. Eu também recebo e-mail no celular aqui. Tem lá o link para fazer o download do PDF. Então, é fácil me achar e também, né, tá aí a casa da pesquisa operacional. Né, perdeu a referência, vai na casa da pesquisa operacional. O professor está aí, a gente está falando todo dia direto. Todo mundo conhece todo mundo. Qualquer coisa é só perguntar ou me mandaram ou no Telegram. Eu botei aqui o link do Telegram. Né? Legal. Não, e é claro, quem for usar o quadro, por favor, me mostre o resultado, porque eu tenho muito interesse em ver resultados em outras áreas, inclusive, né? Em pesquisa, em vida pessoal, em trabalho, em projetos. Então, me chama, fico curioso. Inclusive, se alguém quiser fazer um melhor do que esse, me chama que a gente desconstrói esse e faz um melhor também. Que o próximo passo, exatamente, da pesquisa é esse. Amanhã eu vou começar uma pesquisa com um grupo de design exatamente para a gente ver o que dá para fazer agora com esse quadro. Se a gente transforma isso num software, se a gente transforma em outro produto, ou se joga fora e faz um novo. Enfim, a ideia da pesquisa exatamente é sempre estar evoluindo. Né? Não achar que o produto está pronto, acabado. E não, por favor, critiquem. Né? Esse é um trabalho de qualquer pesquisador, é criticar. Né, o trabalho, né, obviamente, usando aí o método científico, né, com validação e com relevância e rigor, e traz os resultados. Vamos publicar, vamos gerar artigo, como a gente já está fazendo, né, e vamos em frente. Isso mesmo. Tá bom, então. Então, mais uma vez, obrigado a todos os presentes, obrigado ao Leandro, professora Alessandra, que está sempre aí com a gente, coronel Marcelo Zavates, que está aí, está ali no cantinho, vai estar aí... Amanhã estará aqui conosco, né? E todos os demais, o Luiz Kleber também está sempre aí com a gente, Leandro, Mariana, tá? E o professor Andrei também, muito obrigado, tá? E vamos continuando aí com as nossas pesquisas, né? Que eu tenho certeza que esse quadro ainda vai dar muito o que falar. Tá? Vamos nele. Então, boa noite então, gente, a todos. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.